caros amigos, esta é a terceira gravação daquela série que eu pensei em fazer sobre o ano mariano, abordando os 4 dogmas, as 4 verdades de fé que a Igreja proclama a respeito de Nossa Senhora, a sua Imaculada Conceição, a sua gloriosa Assunção, a sua maternidade divina, a sua virgindade perpétua. Nós já conversamos sobre a Imaculada Conceição e já falamos também sobre a maternidade divina. Agora gostaria de falar, nesta gravação, sobre a virgindade perpétua de Maria. Desde as origens da Igreja, os cristãos professam que Nossa Senhora concebeu virginalmente. E muito cedo também, já no final do século I, começo do século II, os cristãos foram crescendo na convicção de que Maria não somente é virgem, foi virgem antes do parto, mas também no parto e depois do parto. Observe que as Sagradas Escrituras nunca falam nos filhos de Maria, falam nos irmãos de Jesus. Nós vamos conversar já sobre eles, mas fala não em filhos de Maria. O único filho de Maria que nós conhecemos na Sagrada Escritura é Jesus, nosso Senhor. E por que é que os cristãos insistem nessa virgindade de Nossa Senhora? Por vários motivos sérios. Primeiro, porque Jesus, aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao habitar na Virgem Maria, fez dela o seu templo, não maculou a sua virgindade. A Virgem Maria, ao gerar e dar à luz Jesus, ela aparece no plano de Deus como aquela que é a imagem viva da Igreja. Nossa Senhora não é só Maria, uma mulher, uma pessoa, mas Nossa Senhora é alguém que tem uma função no plano de Deus. Ela é a imagem do Israel verdadeiro, a filha de Sião, a Virgem filha de Sião, de que fala o Antigo Testamento. Por exemplo, o capítulo 3 do profeta Sofonias, a Virgem filha de Sião. Então Maria, a Virgem, quer dizer a toda de Deus. E Maria também é imagem da Igreja, a Igreja que deve ser toda virgem para o Cristo, a Igreja que deve ser toda maternal, a Igreja que é a mulher, e essa mulher é também Maria. Lembre do livro do Gênesis: porém inimizade entre ti e a mulher. Vejam como Jesus chama a Nossa Senhora no capítulo 2, no capítulo 19 de São João, mulher. O que há entre mim e ti, mulher. Ou ainda no capítulo 19, mulher, eis o teu filho. Esta é a mulher do Apocalipse, do capítulo 12 do Apocalipse, versículo 1. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, que combate a serpente. Então esta mulher é a Igreja, esta mulher é Maria. Maria é ícone, Maria é imagem da Igreja. Por isso, no plano de Deus, Maria é a Virgem, a sempre Virgem, a toda de Deus, de corpo, de sonho, de coração, de alma. Não é nada contra a sexualidade, não. É o sentido místico, o sentido teológico da virgindade, de ser completamente do Senhor. Então, desde o início, como eu dizia, desde o século I, a começar pela Sagrada Escritura, que nunca fala dos filhos de Maria, mas desde o início mesmo, os cristãos tinham esta convicção, que a mãe de Jesus foi sempre virgem, tanto que era comum chamar Maria a Virgem. No credo a gente diz: nasceu da Virgem Maria. Esse Virgem Maria é preciso entender neste sentido: Maria, vírgula, a Virgem. Quer dizer, a Virgem por excelência, a sempre Virgem,
a toda inteira do Senhor Deus. Vejam como Gabriel a chama, toda agraciada. Veja como Maria se denomina, eu sou a serva. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em mim. Então Maria é aquela que acreditou, como diz Isabel. Maria é aquela que guardava tudo no coração, como diz o Evangelho de São Lucas, mais de uma vez. É essa inteireza de alma, esta inteireza de entrega, toda totalmente a Deus. É isto que a Escritura mostra em Nossa Senhora. A sua virgindade física é expressão dessa virgindade de coração. Você pode dizer, mas na Sagrada Escritura existem elementos que deem alicerce, que justifiquem essa convicção da Igreja? Claro que existe, claro. Não é por acaso que os primeiros grandes doutores cristãos afirmaram essa virgindade. Santo Irineu, São João Crisóstomo, São Gregório de Nissa, Santo Atanásio, Santo Agostinho, Santo Ambrósio. Depois o 8º concílio ecumênico, o 3º de Constantinopla, dogmatizou isso, colocou como dogma mesmo, no ano 680 da nossa era. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Ora, primeiro o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a virgindade de Maria antes do parto. E é interessante que Mateus, no capítulo 1, versículo 25, cita Isaías: a virgem conceberá, a virgem dará à luz um filho, ao Deus conosco. Então a mãe de Deus, veja, virgem concebeu e virgem deu à luz. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Essa passagem, essa aplicação que São Mateus fez da passagem de Isaías 7, foi motivando a Igreja a ver a virgindade perpétua de Maria. Depois também o capítulo 1 de São Lucas, a mesma coisa. São Lucas vai mostrar que Maria foi virgem antes de conceber. Mas eu citei Mateus, capítulo 1. Queria chamar a atenção do versículo 25. Lá São Mateus diz que José não conheceu Maria até que ela desse à luz. E aí as pessoas podem entender errado, podem compreender, olha, se José não conheceu Maria até que ela desse à luz, depois que ela deu, José conheceu. Não. Em grego, a expressão grega eos, até que, não quer dizer que depois que as coisas tinham mudado. Eu lhe dou um exemplo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 25, São Paulo diz, falando de Cristo: é preciso que ele reine até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. Até que. Depois que colocar os inimigos debaixo dos pés, vai deixar de reinar? Não, vai continuar reinando. Então Cristo vai reinar até que tenha colocado os inimigos debaixo dos pés e depois continuará reinando. Do mesmo modo, José não conheceu Maria até que ela desse à luz e depois também não a conheceu. É assim que a Igreja entendeu. O que eu quero dizer é que este até que de Mateus 1,25 não significa que depois que o comportamento de José mudou. Depois os irmãos de Jesus. A Escritura nunca diz que esses irmãos de Jesus são filhos de Nossa Senhora. Você sabe, na Sagrada Escritura o termo irmãos não diz somente a filhos do mesmo pai ou da mesma mãe. Irmãos significa, exprime qualquer parentesco. Lembre de Abraão e Ló. Abraão é tio de Ló. E, no entanto, Abraão diz, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 8, nós somos irmãos. Diz a Ló isto. E não são irmãos, são tio e sobrinho. E há tantas outras passagens da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, que mostram na mentalidade semita, na mentalidade
dos judeus a palavra irmão, usada para qualquer parentesco. Gênesis capítulo 29, versículos 12 e 15. Gênesis capítulo 31, versículo 23. O primeiro livro das Crônicas, no capítulo 23, versículos 21 a 23. Há o uso dessa palavra irmãos para todos os parentescos. Mesmo na língua grega, a língua do Novo Testamento, havia sim uma palavra para irmãos e uma palavra para primos, para parentes. Mas quem escreve é um judeu que pensa como judeu, que tem uma mentalidade semita e usa a palavra irmãos para todos os parentescos. Então, veja, não quer dizer que os irmãos de Jesus são filhos da Virgem Maria. A Escritura não diz isso. Aliás, se Jesus tivesse irmãos por parte de mãe, Jesus não teria deixado Maria com João, filho de Zebedeu. Está lá no capítulo 19, versículos 25 a 27 do Evangelho de São João. Jesus entrega sua mãe a um estranho, a um não parente, uma coisa inconcebível no âmbito do judaísmo, no âmbito semita. Por que Jesus faz isso? Porque não tinha irmãos de sangue, não tinha filhos. Maria não tinha outros filhos. Então a Escritura é clara. Depois tem ainda uma coisa, se você olhar Marcos, capítulo 6, versículo 3, não é? Lá em Nazaré, os nazarenos vão dizer: esse não é Jesus, o filho do carpinteiro? Seus irmãos, suas irmãs não moram conosco? Tiago, Josete, está lá, Marcos, capítulo 6, versículo 3. Só que ao pé da cruz, no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 40, São Marcos diz quem é a mãe desse Tiago, desse Josete, de uma tal de Salomé. É uma outra Maria. Não é Maria, mãe de Jesus. Está lá. Pode olhar, Marcos, capítulo 15, versículo 40. São Mateus também vai falar dessa mãe dos irmãos de Jesus. Mateus 27, 52. E vai dizer em 28:1, versículo 28:1, é a outra Maria. Não é a mãe de Jesus. A tradição da igreja sempre garantiu que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Você pode perguntar, mas como Maria é virgem durante o parto? São João Crisóstomo, no século IV, dizia assim, pregando numa noite de Natal: hoje a Virgem concebeu e deu à luz virginalmente. E tu me perguntas, como foi isto? Pois eu te digo, aquele que me ensinou a crer no mistério, ensinou-me também a não fazer perguntas inconvenientes sobre ele. Aí, o silêncio de Deus. E São Basílio Magno, grande doutor da igreja, também dizia: repugna ao povo cristão pensar que o Cordeiro sem mancha, o Salvador, tenha maculado a virgindade de sua mãe ao nascer. Então, Maria sempre virgem, como a igreja deve ser. Maria virgem na alma, virgem porque guardou a palavra de Deus. E essa virgindade tomou conta também, é expressa também no corpo de Nossa Senhora. Aquilo que ela é, no seu corpo e na sua alma, nós devemos ir nos tornando pela graça do Espírito Santo, na nossa alma, no nosso coração, por um coração indivisamente para Cristo, e no nosso corpo, pela virtude da pureza, da castidade, expressão de que o Senhor é Senhor também do nosso corpo e não só da nossa alma, Senhor de todo o nosso ser, Redentor da inteireza nossa em corpo e alma. Que pelas preces da toda Virgem, de Maria a Virgem, nós possamos alcançar o sonho de Deus para nós. Amém.